E vou fazer o exercício número 1. Ele diz o seguinte, uma solução aquosa contendo 20% em massa de etanol possui volume de 100 centímetros cúbicos e massa específica de 0,9687 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. O volume parcial molar do etanol nessa solução, que tem 20% em massa desse componente, é 52,2 centímetros cúbicos por mol. Calcule o volume molar parcial da água nessa mistura. E aí, então, ele dá os dados de massa molar da água e de massa molar do etanol. Tá bom? Bom, é uma mistura de A mais B. Eu posso utilizar exatamente aquela equação que eu acabei de deduzir. Mas vamos colocar nome nesses bois aí agora. Eu vou falar que o A é o etanol e o B é a água. Então, como é que é o volume total dessa mistura? Esse volume, ele é o volume parcial molar do etanol, que eu vou chamar aqui de ETOH, vezes o número de mols do etanol, mais o volume parcial molar da água, que eu vou me referir como H2O aqui, o volume parcial molar da água, vezes o número de mols da água. Então, é exatamente a equação que a gente deduziu agora, só que nomeando, né? Agora eu estou falando que o A é o etanol e o B é a água. Tá? E ele quer justamente o volume molar parcial da água nessa mistura. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar esse volume parcial molar da água a partir dessa equação. Se eu isolar, eu vou ter mais ou menos assim. P menos o número de mols de etanol vezes o volume molar do etanol. Tudo isso dividido. Passar um traço aqui é complicado, pessoal. Vezes o número de mols da água. Então, essa equação aí. Bom, então olha só, eu cheguei nessa equação aqui, onde eu só isolei o volume molar parcial da água dessa equação superior aqui, da equação de cima. Tá? E aí, então, eu vou começar a calcular umas coisas. Olha só, a primeira coisa que eu vou calcular é a massa da solução. Tá? A massa dessa solução, ela é o quê? Densidade vezes volume. Né? Qual que é a densidade dessa solução, pessoal? Ele falou que ela é 0,9687 grama por centímetro cúbico. E o volume total, ele falou que é 100 centímetros cúbicos. De modo, então, que olha só, eu posso cortar esse centímetro cúbico com esse centímetro cúbico. Vocês acham, então, que a massa dessa solução, se vocês fizerem essa multiplicação na calculadora, vai ser de 96,87 gramas. Bom, eu achei a massa total da solução. Tá? Eu quero achar, então, agora o número de mols de cada componente. Então, olha só, número de mols da água. O que é o número de mols de qualquer substância? É a massa dessa substância dividido pela massa molar dela. Qual que é a massa de água que tem nessa solução? Ixi, professor, eu não sei, ele não fala diretamente aqui no enunciado. Mas ele me dá uma porcentagem, ele me dá uma concentração. Se vocês olharem no enunciado, olha só, ele diz que a solução tem 20% em massa de etanol. E o resto é água. Ou seja, eu tenho 80% em massa de água. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 0,8 vezes a massa total da solução. Vai me dar a massa de água. Dividido pela massa molar da água, que é 18,02 gramas por mol. Com isso, então, eu acho o número de mols de água, que vai ser mais ou menos 4,3 mol.
E aí eu vou fazer a mesma coisa para o etanol. Né? O número de mols, então, do ETOH, ele vai ser, então, a massa de etanol dividido pela massa molar dessa substância. Qual que é a massa de etanol? É 0,2 vezes a massa total da solução. Por que 0,2? Porque lá no enunciado ele diz que a solução tem 20% em massa de etanol. Então, dividido pela massa molar do etanol que ele deu aí, que é 46,07 gramas por mol. Então, com isso, eu acho, então, que o número de mols de etanol é 0,42 mol. Eu vou puxar minha lousa um pouquinho mais para baixo. E aí, então, é só substituir os valores aqui nessa equação que eu escrevi aqui em cima. Olha só, vou fazer uma seta nela. Então, olha só, eu tenho o volume total da mistura, 100 centímetros cúbicos, eu tenho o número de mols de água, eu tenho o número de mols de etanol, e eu tenho o volume parcial molar do etanol, que ele deu no exercício. Se eu fizer só a substituição então, em calcular, eu vou achar então que esse volume parcial molar da água nessa mistura é de 18 centímetros cúbicos por mol. Só substituindo esses valores na equação da setinha. Isso aqui em unidades de SI, lembre-se sempre em expressar tudo no SI, vai ser 1,8 vezes 10 a menos 6 metro cúbico por mol. Então, esse é o volume parcial molar da água nessa mistura de 20% em massa de etanol em água. Então, olha só, a gente já viu a primeira grandeza parcial molar, que é o volume parcial molar. E é isso, pessoal. O volume parcial molar não tem segredo. É aquela equação que a gente deduziu e a aplicação prática para calcular, então, ou o volume total de uma mistura ou a contribuição de cada um dos componentes para uma mistura. Tá? A gente tem outras grandezas parciais molares também, que a gente vai continuar falando delas agora.